Sem base no parlamento, Lula se alia ao judiciário para solapar o Congresso Nacional. Esta é uma frase de uma comentarista, jornalista da CNN, no programa William Wacker, que se chama Programa WW da CNN. A CNN sempre foi muito crítica à direita, né, ao comportamento da direita atual. E sempre foi muito crítica também, né, aos apoiadores de Bolsonaro, ao candidato de Bolsonaro. Mas é o que eu digo, a imprensa ela tem que existir independentemente se ela é ruim ou se ela é boa. Ruim com a imprensa, pior sem a imprensa. E a gente aprende muita coisa com a imprensa. Por isso que a liberdade de imprensa é tão importante. Por isso que o Bolsonaro sempre teve essa preocupação, né, em manter os profissionais de imprensa livres para dizerem o que pensam, o que querem falar. Porque, de uma certa forma, eles contribuem para a democracia, né? Ainda que tomem lado, ainda que tomem partido. Então, o que nós vamos abordar aqui é sobre esse tema, sabe, do Poder Judiciário, né, solapando o Congresso Nacional, para ajudar o Lula, né, que não tem base no parlamento. E por que o Lula não tem base no parlamento? Porque ele não conseguiu eleger a maioria de deputados e senadores para formar sua base política. E por que ele não conseguiu eleger maioria para ter uma base política forte? Porque a maioria da população brasileira votou num outro projeto, votou no projeto Bolsonaro. E aí, quando ela elege representantes que apoiaram o Bolsonaro, eles falam assim: vou eleger aquele representante, aquele que me representa, que defende as minhas ideias, né, as minhas propostas e que vai defendê-la no Congresso. E também porque está aliado ao candidato que se compromete com essa minha proposta. Então, o que acontece? Ao eleger o candidato Lula presidente, e ele não tendo essa base, ele vai buscar essa base aonde? No Poder Judiciário. Aí ele tenta fazer o que os ditadores fazem, né? Eles tentam corromper, não diria corromper, mas eu diria submeter o parlamento, que é a casa da democracia, né? A casa do povo, né? Ao julgo de um governo que não tem o respaldo da maioria da população. Então, e onde ele busca esse apoio? No judiciário. Por que o apoio do judiciário é importante? Porque foi o judiciário que elegeu o Bolsonaro. E não sou eu quem digo isso. Quem diz isso são os meus assistentes, né? A turma que participa aqui nos comentários. Eu estou cansado de ler no comentário de vocês: quem elegeu o Lula foi o TSE, foi o STF, porque, na verdade, o povo não elegeu o Lula. E aí, gente, eu vou entrar nessa discussão com vocês, porque isso é muito importante. E tudo isso tem a ver, sabe com o quê? Fala aí antes de mim. Com a biometria das urnas eletrônicas. Né? É isso, é isso. E eu fiz um recorte desse programa da CNN, e nós vamos repassar aqui para vocês, que vocês vão ver direitinho, né? Que é um programa muito bom, porque esse William Wacker, ele é um jornalista sério, sabe? Eu sempre dei crédito para esse senhor. É um veterano, né? É uma pessoa que está na imprensa há muito tempo e tem uma capacidade de comunicação e assim uma didática para trabalhar também com os comentaristas que estão do seu lado, sabe? Ele induz o comentarista a pensar, sabe? Ele fala: ó, eu sei o que está acontecendo, não posso falar, mas eu quero que vocês tentem entender e cheguem à conclusão. É quase um trabalho de um professor, né? Dando aula no curso de Direito, no curso de Filosofia, no curso de Política. Então é muito importante a fala desse jornalista e de como ele conduz essa entrevista. E eu fiz vários recortes que vão dar a entender a isso. E isso vai chegar aonde? Na leitura, né, que nós temos do processo eleitoral. Que a digital do mesário, né, que tem o poder de abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário pode votar
quantas vezes ele quiser, e através dessa prerrogativa, né, sendo que é possível que muitos mesários tenham sido colocados ali com viés políticos para incrementar a candidatura do Lula. Então, na verdade é isso, né? Aí você fala, João, mas por que você está falando isso? E aí você fala, olha, no segundo turno aconteceu isso, mas no primeiro turno não aconteceu? Você acha que anular as eleições só por causa do primeiro turno e não por causa do segundo turno? Olha, eu vou dizer bem franco para vocês. Eu tenho pesquisado muito sobre esse sistema da biometria e a capacidade dele influenciar no resultado das eleições através da digital dos mesários. E aí, sabe, através de um estudo profundo, eu cheguei à conclusão de que essa ação do mesário, ela é inviável dentro dos candidatos proporcional, né? As candidaturas proporcional são as candidaturas para deputado, né, estadual, deputado federal, né, e até senador também não, porque senador é misto, né? Você vota numa chapa para senador, então chega a ser majoritária também. Mas você tem uma variedade infinita de candidatos a deputados, né? Tanto no plano estadual como no plano federal. Isso vai no dia da votação. Então, por exemplo, o próprio PT, quantos candidatos o PT tem no Brasil inteiro a deputado? É uma infinidade. Se for olhar, passa de 500, né? Isso aí, de cada partido. Então, é complicado você falar para o mesário, falar assim, olha, mesário, eu quero que você vote nesse candidato para presidente, aí você aproveita e vota nesse senador, nesse governador e nesse deputado estadual e federal. Vai ser um caos, entendeu? Primeiro porque, vamos supor, o PT tem vários candidatos a deputado estadual, vários candidatos a deputado federal, e aí vai privilegiar um em detrimento dos outros, vai criar um caos. Então, outra coisa, isso também facilita muito tem que colocar muita gente envolvida, entendeu? E além de aumentar o tempo. Então, fica muito arriscado o mesário fazer um avanço em cima disso. Embora alguns acabam fazendo. Mas isso no plano amplo, não afeta, entendeu? O legislativo por causa disso. Porque fica inviável, né? Através desse sistema, né, da biometria e do mau uso do mesário, atingir a casa do parlamento. Por isso que o parlamento sempre elege uma base maior de um projeto político, isso depois que as urnas eletrônicas vieram com essa biometria, e acaba elegendo um prefeito, quer dizer, um presidente que não representa a maioria da vontade popular. Esse presidente eleito com minoria na Câmara, o que ele tem que fazer? Ou ele vai cooptar parte do parlamento para formar sua maioria, para poder votar seus projetos, entendeu? Ou ele vai impor uma ditadura, vai tentar caçar deputados da outra base, entendeu? Para poder equilibrar o jogo. E aí entra quem? Entra o Poder Judiciário. O Judiciário se aliando a esse projeto político, porque na verdade, olha aqui, eu fiz aqui uma seleção aqui, ó, de fatos que corroboram, né, com a pretensão do Judiciário dentro da linha política. Olha aqui, durante a campanha do Bolsonaro, né, e até um pouco antes, o STF e o TSE censuraram, né, os apoiadores do governo do Bolsonaro, invadindo o grupo de WhatsApp, derrubando perfis, derrubando canais no YouTube. Então, quer dizer, houve uma caça, entendeu? A liberdade de expressão daquele que defende o candidato que não seja o candidato do PT. Outra coisa, né, censura na propaganda eleitoral do Bolsonaro. Muitas coisas que o Bolsonaro queria colocar na propaganda dele foi censurado. Por exemplo, olha, eu quero falar aqui que o Lula apoia o Maduro, apoia uma ditadura. Não pode falar isso. Eu quero falar aqui que o Lula apoia aborto. Não pode falar isso. Né? Quer dizer, o governo Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, a propaganda Bolsonaro quis
se diferenciar da outra propaganda. Ó, nós defendemos isso, aqueles defendem aquilo. Não, vocês não podem falar isso. Foi proibido de usar imagens do Bolsonaro em ações de governo. Ele, por exemplo, indo no exterior, sendo prestigiado. Quer dizer, não podia mostrar isso, né? Outra coisa, supressão da propaganda do horário eleitoral do Bolsonaro nas mídias do Nordeste. Olha que gravidade. Durante o processo eleitoral, existe a propaganda gratuita, né? Então, as mídias são obrigadas a veicular essas propagandas. Elas recebem para isso, verba do governo, entendeu? Que nós pagamos. E, no Nordeste, essas propagandas não foram exibidas da parte do governo, só do Lula. E quando isso foi denunciado ao TSE, o Alexandre de Moraes prevaricou. Ele preferiu falar, não, isso não é problema nosso. Ora, como não é problema da Justiça Eleitoral? Lógico que é, né? Se você está quebrando, né, o equilíbrio entre as disputas, você está beneficiando um lado. Então, mais um item. Outra coisa, blitz no dia de votação para impedir eleitores de votarem. E isso aconteceu, assim, em grande maioria no Nordeste. Muitos eleitores do Nordeste foram impedidos de irem às urnas para votar. E foi justamente no Nordeste que o Lula conseguiu ganhar, entendeu? Onde ele conseguiu ser mais votado que o Bolsonaro. Por quê? Aí você pode atribuir isso à liberdade dos mesários, né? Com menos eleitores comparecendo, mais possibilidade do mesário virar voto a favor do Lula. Então, isso foi denunciado, mas ninguém apurou. O delegado regional da Polícia Federal, né, que operou essas blitz, tentou ser protegido pelo Alexandre de Moraes, né? Aí teve que denunciar o próprio corregedor, que também estava protegendo esse militar, né? Então, mais uma ação do judiciário fazendo política em favor de um candidato, né? Outra coisa, depois que saiu as eleições, que foi publicado os logs das urnas no TSE, né, o PL, o Partido Liberal, né, baixou os arquivos, fez uma leitura e constatou a irregularidade e constatou, né, realmente que houve fraude nos logs das urnas, comprovam que houve votação quase 4.000 votos depois do horário eleitoral, depois das 17 horas, entendeu? Que ali teve votos que aconteceram de 6 a 7 segundos de um para outro, entendeu? Enfim, né? E baseado nisso, você tem essa disparidade, né? Aí elege-se um governo que não tem maioria no Congresso e fica essa estabilidade política. E aí o judiciário tem que agir, ele passa a ser uma base política, já que o Congresso não é a base política do presidente. Ou seja, o presidente não pode contar com o parlamento, que é a casa da democracia. Por quê? Porque o projeto político do Brasil não era esse que foi eleito, e foi sim, né, um projeto colocado, talvez, goela abaixo, pelo Poder Judiciário. E agora acontece, né, da indicação de um novo membro para o Supremo, e quem que o Lula indicou para ser o próximo integrante do Supremo? O seu advogado, né? O Zanin. E aí o que acontece? A gente tem que entender isso, que ali o Supremo não está virando, né, uma casa de leis, está virando um escritório de advocacia do Lula, né? De um partido, de um projeto de poder, né? E vai atropelar. E aí começam a querer caçar deputados da base do Bolsonaro para poder viabilizar esse poder goela abaixo. Vamos entender isso na prática. Depois a gente volta para terminar. Vamos lá então, a sabatina de Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula no Senado, deve ocorrer até o final deste mês. O presidente Lula o indicou hoje para ocupar a vaga que até aqui tinha sido de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Veja na reportagem de Theo Curi. Lula anunciou a indicação de Zanin, reconhecendo que não era nenhuma surpresa. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin,
não só pelo papel que ele teve na minha defesa. Zanin tem 47 anos e pode ficar no STF até 2050. Para isso, precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Cristiano Zanin é advogado da família de Lula desde 2013. Durante a Lava Jato, ganhou destaque pela defesa combativa do presidente. Conseguiu no Supremo a soltura de Lula da cadeia e a devolução ao petista dos direitos políticos. Zanin irá agora para a primeira turma. Hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal elogiaram a indicação de Lula e disseram que o histórico de Zanin não é motivo para impedir a sua nomeação. Caso Zanin seja aprovado, o STF passará a ter 7 ministros indicados por gestões petistas. 3 deles por Lula, Zanin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, e 4 por Dilma Rousseff, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. O advogado de Lula deve chegar à mais alta corte na iminência de julgamentos polêmicos. É o caso do marco temporal das terras indígenas, as ações penais dos ataques de 8 de janeiro e as ações que tratam de regras definidas pelo Marco Civil da Internet. Por quê que o Bolsonaro teria ganho as eleições se a urna estivesse fechada às 17 horas em todo o território nacional? E nós vamos entender isso, tá certo? Vamos lá. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho, porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo.
E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que ele não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Quem tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Então, gente, aí você pergunta assim, mas me explica uma coisa, o Bolsonaro ganhou com essa urna eletrônica em 2018. O que você vai dizer sobre isso? Bem, eu vou dizer para você o seguinte, Bolsonaro ganhou porque a quantidade de votos que o Bolsonaro tinha na frente do Haddad era infinitamente maior. O Haddad não tinha essa capilaridade no Brasil inteiro. O PT estava desgastado, aquela coisa da Lava Jato ainda estava muito evidente, a corrupção, entendeu? Bolsonaro veio como assim, uma explosão de fenômeno, tanto que tentaram matar o Bolsonaro, porque sabiam, né, que era difícil virar ali na urna com a participação da digital do mesário. Porque, gente, se o Haddad fosse um pouco mais votado, tivesse uma votação perto do Bolsonaro, aí o que acontece? O mesário fazia o resto do serviço. Mas como o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva e o Haddad, como não tinha essa penetração, teve uma votação pequena, entendeu? Por mais que o mesário tentasse virar voto, ele ia gastar mais de um dia para fazer esse serviço, entendeu? E aí ia ficar na cara. Então, por isso que o Bolsonaro ganhou as eleições. Mesmo assim, ele governou com esse Poder Judiciário, né, fazendo oposição ao governo Bolsonaro, não deixando ele governar. Vocês vão ver isso na fala dos comentaristas da CNN, eles vão ser bem claros com relação a esse fato, né? Então, antes de soltar aqui a matéria da CNN, eu quero mostrar para vocês aí, ó, nós estamos na Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 31, apoie com qualquer valor, gente, principalmente no Pix, tá? Tem aí a nossa conta bancária também, ó, quer dizer, é uma conta poupança, né, na Caixa Econômica Federal, esse número aí é um número antigo, mas porque eles mudaram o nome, é um número maior, mas você digitar esse número aí, ó, 31 8888, né, 88808, vocês vão, né, conseguir colocar, redirecionar para a minha conta lá.
Lá está João Batista Guimarães. Meu nome é João Batista Guimarães. João Batista é aquele que prega no deserto, né? E, com certeza eu não estou pregando no deserto, porque eu tenho aqui, né, uma plateia que é fantástica. Eu sou fã dessa turma da CCI. Esses super fãs meus aí, que estão sempre comentando, compartilhando, é vocês que estão fazendo a diferença, certo? E olha, eu quero tirar o chapéu. Eu estou sem chapéu, mas se eu tivesse, eu estaria tirando o chapéu para essa bancada feminina que eu tenho. Gente, vocês mulheres, olha, francamente, vocês estão fazendo a diferença nesse Brasil. Eu fico impressionado de ver como a mulher é politizada. E é no campo da direita, é no campo da esquerda, muito mais do que os homens. Elas enxergam a malícia, elas enxergam e elas põem a cara, elas vão para frente, para cima. Os homens, né, você vê aí, estão falando agora que tem general melancia. Quer dizer, quem está salvando esse país são vocês, mulheres. Nós dependemos de vocês, entendeu? Porque vocês se empoderaram. E principalmente você que defende essa nossa pauta aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que não está vendo a questão partidária, ideológica. Você está vendo assim, olha, o que é certo, o que é errado. Eu quero um país democrático, eu não quero um país de ditadura. Então, eu agradeço imensamente esse apoio que vocês estão me dando. Tá? Toda vez que entra um Pix lá, que eu olho, que eu vejo um nome de vocês, né, eu falo que o manto de Nossa Senhora protejam todos vocês. Porque se eu não ficar por conta disso, vocês não vão ver isso em lugar nenhum, tá certo? Então olha agora, nesse depoimento que nós vamos assistir, né, nesse pronunciamento, nessas falas desses repórteres da CNN, que são recortes, que, entendeu? Que explica direitinho qual que é o sintoma da doença que o Brasil tem. O Brasil tem uma doença, né, que é, né, um golpe que se está dando contra a democracia brasileira. Esse golpe acontece nas urnas e você tem aí a presença, né, do Poder Judiciário, como diz assim, legitimando esse golpe, né? Tanto que eles acusam a direita de golpe para esconder esse gesto deles, né? Que o golpe está vindo realmente da esquerda, né? E a direita, né, essa oposição que está aí, tem que se apropriar do discurso. Olha, esse é o golpe que está acontecendo. Então, fiquem com esse recorte fantástico. E aí vocês vão entender, né? Esse é os sintomas da doença. O diagnóstico está na biometria, né? E o remédio é uma nova eleição, né? Anula essa eleição que aconteceu ano passado para impedir que o próprio Lula, né, avance, né, com essa pauta para cima do Supremo, indicando mais um advogado dele, e aí sim, né, o Brasil vai ficar sem controle. Aí, meu filho, qualquer jornalista, pode ser até da Globo, vai levar soco no peito, porque, meu amigo, o que vem aí é barra pesada. Vamos ver. Independentemente do que cada um pensa do papel político do STF, é inconteste a centralidade dessa instituição do judiciário na política brasileira, para falar dessa evolução do judiciário, particularmente da nossa Corte Suprema, como uma instância política envolvida no debate político, tomando decisões com forte influência e peso no processo político, no processo eleitoral. Eu acho que na última década o Supremo ganha uma espécie de protagonismo no árbitro dos temas políticos, e eu acho que podem até mudar os temas ou o que vai ser julgado pelo Supremo, mas esse protagonismo não me parece que ele desaparece a curto prazo, porque o que a gente tem visto, né, recentemente, é cada vez, vamos dizer assim, um maior acirramento e um maior dissenso, seja entre executivo e legislativo, seja entre legislativo e legislativo. Então, os conflitos políticos geram o que nós tecnicamente chamamos, já debatemos com você, William, a judicialização da política. E muitas vezes o executivo e o Congresso não conseguem resolver suas questões e recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele é provocado a tomar posições políticas e às vezes a se antecipar, a palavra às vezes não é nem antecipar, tomar decisões que o Congresso protela. Mas o que a gente tem visto mais recentemente é o Judiciário tomando decisões alinhado com o Executivo, alinhado com o presidente Lula, às vezes controlando o timing das decisões
para, muitas vezes, acuar o Congresso Nacional. Você está falando especificamente da situação do presidente da Câmara? Arthur Lira, exatamente. Onde surge de novo algo que estava ali no fundo de uma gaveta e no meio do debate político, o debate político vai levar, sim, a que o Supremo mantenha o seu protagonismo. Ontem à noite ele exerceu esse protagonismo. Mas não só, por exemplo, a gente tem como exemplos, né, a decisão do ministro Dias Toffoli de devolver o pedido de vistas do caso do Arthur Lira, que já estava com ele há 30 meses, se não me engano. A gente tem também do mesmo Dias Toffoli um pedido de vistas da questão da lei das estatais, que é algo que ali o Congresso... O interesse do Executivo muito grande. O interesse do Executivo direto neste assunto. Você tem a questão da Eletrobras, que o Executivo está recorrendo ao Judiciário porque não consegue chegar a um acordo ao Congresso. Neste governo a gente tem em áreas completamente diferentes, né? A gente está falando de economia, a gente está falando de política... E tributário também, hein? Tributário, questões que o governo não consegue resolver porque está numa... situação delicadíssima com o Congresso Nacional, basicamente ele não tem base, e aí ele se alia ao Judiciário e solapa o Congresso Nacional. É dura essa tua afirmação, se alia ao Judiciário para solapar o Congresso Nacional. É uma afirmação política com severas consequências, Raquel. Lula está protegido? Bom, eu não vejo que é algo também deste ano. A gente pode, se a gente analisar toda a relação do governo Bolsonaro com o Judiciário, ela já era conflituosa. Se a gente considerar também que o Tribunal Superior Eleitoral tende a caçar os direitos políticos da principal liderança da oposição, ela reforça tudo isso aí que a Raquel colocou também. Em diversos momentos, já nos últimos meses, entrando o governo Bolsonaro, e se a gente for mais para trás também, para mim, sempre me chamou muita atenção como o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, endossou a Operação Lava Jato até o momento em que a Dilma Rousseff caiu. Depois do momento que a Dilma Rousseff caiu, portanto o Partido dos Trabalhadores caiu, passou-se a ter um revisionismo da Operação Lava Jato. Por quê? Porque, no meu sentir, em diversos momentos a Operação Lava Jato estava avançando contra o próprio Supremo Tribunal Federal e por parte do espectro político, do campo político da direita. Então a gente não está falando de um Supremo ou um Judiciário político ou politizado neste ano. Estamos falando dos últimos 4 anos, dos últimos 10 anos. E a Lava Jato é um marco sobre isso. Vamos dizer o que está evidente, uma aliança de fato entre setores do Supremo e o atual Executivo a favor de decisões ou de matérias de interesse do Executivo. O conflito que foi desenvolvido entre os poderes no governo passado é algo sem precedentes na história constitucional democrática brasileira depois de 88. O que é a atuação do Supremo como instituição, judiciário, frente a um executivo que terminou com a derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com que é a relação institucional entre os poderes nesse governo que começou. Nunca teve um esgarçamento institucional daqueles, né? E aí, em virtude da situação que temos hoje, um presidente da República que se aproxima muito de um dos ministros, Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, chamou Alexandre de Moraes de herói nacional. O Lula, não me engano, usou essa expressão acho que 2 vezes, empodera Alexandre de Moraes agora com a indicação de 2 ministros no TSE, recebeu ele em almoço no Palácio do Planalto, recebeu ele em churrasco no Palácio do Alvorada. Eles estão numa relação muito próxima, e aí você tem um executivo frágil diante do Congresso, que não tem base política. Ele tem, o Arthur Lira disse claramente, falou, ele não tem 130 deputados. Imagina, ele precisa para aprovar um projeto de lei de 280 e poucos. E aí este executivo está, sim, se apoiando no Judiciário para tentar aprovar matérias que ele não consegue fazer no Congresso Nacional. Mas tem uma aproximação também que é provocada pela fraqueza do governo Lula diante do Congresso Nacional. O ministro da Justiça, quando havia a dificuldade da medida provisória da reestruturação e aprovação, tuitou o artigo 84 da Constituição Federal, sugerindo que se o Congresso derrubasse, poderia recorrer ao Judiciário. Os ministros do Supremo, eles são pessoas que têm passado, alguns trabalharam em partidos políticos, foram filiados.
Mas quando a gente considera a evolução na linha do tempo, para mim um dos mais emblemáticos foi na pandemia, quando o judiciário diz para o executivo, olha, as funções de cada ente da federação são essas, e cerca fortemente o que então era uma postura do presidente da República em relação, por exemplo, a políticas de saúde pública. Uma intervenção direta nas prerrogativas de um outro governo, de um outro poder. A gente tem um governo como o do presidente Lula, com severas dificuldades, não só de estabelecer uma base coerente e atuante no legislativo, mas é um legislativo com força como nunca se viu. Ele está diante de um judiciário com uma capacidade de interferência, e como eu caracterizei, o Jorge não faz isso, mas é a minha caracterização do judiciário como uma fortíssima instância política. Que lhe restava, a não ser, diante da força de um poder, ter algum tipo de respaldo político naquilo que, tacitamente, como essa indicação do Zanin, Lula aponta, reconheço o judiciário como uma instância política sem a qual eu não governo, Jorge. E o Supremo, nos últimos 10 anos, tem aumentado, vamos dizer assim, a sua visão acerca dessa temática e tem aceitado julgar temas mais relevantes do ponto de vista político. A gente vê o governo executivo emparedado, essa é a palavra correta para o que aconteceu nas últimas 72 horas, em busca de uma ferramenta de poder. Então, a questão clássica de análise de ciência política nesse instante da nossa conversa é a seguinte: esta ferramenta de poder, a aproximação com o Supremo, traz ao governo Lula o que ele espera? Eu vejo completamente o governo Lula 3 conseguindo se fiar em alguns temas no Supremo Tribunal Federal para atingir os seus objetivos. A lei das estatais, o ministro Ricardo Lewandowski deu a liminar, está lá, está valendo, mas que deve caçar os direitos políticos do ex-presidente da República, que seria potencialmente quem poderia derrotar esse projeto político em 26. E a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, eu tenho dúvidas o quanto isso é uma agenda do próprio Lula, porque ele se beneficia de um adversário contra Bolsonaro, ou quanto isso é uma agenda do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Aparentemente, há uma esperança política do atual executivo de um apoio maior nas matérias que lhe sejam de forte interesse, que venham do Supremo, inclusive com essa nomeação do advogado pessoal do presidente Lula, o Cristiano Zanin. A liberdade de imprensa é uma bênção, não é? Como é bom deixar eles falarem o que eles pensam, não é? Olha, o pessoal fala, mas a imprensa livre é um complicado. Não. Ruim com a imprensa livre, né? Pior sem ela. Porque a imprensa é isso, gente. As pessoas pensam, manifestam, outros vê, interpretam, adicionam conteúdo. E é isso que nós estamos vendo, tá certo? Eu não vou ficar aqui mais explicando vocês, está bem desenhado para vocês. Agora é com vocês nos comentários, tá certo? Nós estamos repetindo aí, 2015, né? O avanço para cima do presidente da Câmara foi assim com Eduardo Cunha, agora está sendo com Arthur Lira. Por quê? Porque esse sistema que é imposto através dessa falha na biometria, que coloca um governo ilegítimo, né, cria toda essa anomalia no sistema institucional brasileiro. E a gente vive essa crise. E ela só vai se agravando, entendeu? O Lula está ficando velho, está ficando caduco, mas o sistema não quer parar. Então, a esquerda se uniu e tirou o Lula da cadeia. Por quê? Porque com Haddad não tinha outro nome para tirar o Bolsonaro do poder. Tinha que ter alguém que tinha, pelo menos, conhecesse o sistema, sabia operar esse sistema da biometria, né? E que tivesse um pouquinho de densidade eleitoral para poder implementar isso aí. Depois a gente resolve. Não. Olha o caos que está criando isso aí. O 8 de janeiro, né, foi sim um golpe articulado por esse governo para poder legitimar esse projeto político que está sendo contestado, né, através da população que estavam nas ruas. Então, foi um avanço para cima da população para intimidar mesmo. Olha, não protestem, vocês se protestarem vocês serão presos. Então, é uma ditadura que está querendo se impor no Brasil. E aí vocês têm
o privilégio de poder comentar e compartilhar e defender essa tese comigo. Gente, existe um golpe no Brasil e nós temos que ir de encontro a esse problema. E o cerne desse problema está na biometria das urnas eletrônicas, que eles fizeram tanta questão de esconder, alegando que era impossível atacar o processo eleitoral, que era antidemocrático atacar o processo eleitoral, e depois disso eles mesmos reconhecem que a biometria é falha. Enfim, fiquem com Deus, não esqueçam dos meus Pix, gente. Esse trabalho aqui dá muito, sabe? Eu estou me dedicando 24 horas por dia para vocês. Então não me abandonem, tá bom? E aí, minha bancada feminina, ó, meus fãs, super fãs, eu sou mais fã de vocês do que vocês são meus fãs, tá certo? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, da direita, da esquerda, do centro, do Brasil do bem. A gente tem que resolver isso e pacificar esse país, porque o Brasil é uma grande nação. E esse povo é muito bom. Não podemos ficar vítima disso mais. Chega, né? Chega, já deu. Um abraço.